Fala pessoal, tudo certo com vocês? Eu espero que sim, espero que você esteja bem. Na aula de hoje eu vou mostrar para você como você pode fazer para configurar o seu WebP Express e também o seu WP Rocket. Para quem não sabe, o WebP Express ele é basicamente um plugin que converte todas as suas imagens que você subir no seu site para o WebP, que é o formato ideal e mais aceito e também mais leve dentro das páginas e implementações que você for fazer. E o WP Rocket ele é um plugin de otimização completo, em que ele vai mostrar onde são os lados prejudiciais do seu site. Então ele vai diminuir taxa de carregamento, vai diminuir o peso, às vezes, de algum código, de algum arquivo também que você possa ter subido no seu site e vai melhorar de uma maneira geral. Então, é muito importante que você faça essas configurações para que ele consiga otimizar o seu site e deixar ele liso, limpo e também mais leve. Isso vai ajudar no tempo de carregamento do seu site e também nas notas que ele vai obter nessas avaliações de sites por aí que a gente já vê. Então, se você não sabe configurar ou você nunca configurou, se liga nessa aula que é muito importante. Bom, basicamente eu já estou dentro do meu WordPress e eu vou fazer a configuração agora. Eu vou começar pelo WP Rocket e vou mostrar para vocês como você pode fazer essa configuração. Você vem aqui na aba de plugins, se você ainda não tiver instalado, você pode comprar, ele é um plugin pago, ou então você pode ir e acessar algum site, baixar, enfim, fazer de alguma forma com que ele seja instalado. Existem os plugins piratas e existem os pagos, então daí vai de acordo de aquilo com que você tenha disponibilidade, tanto financeira quanto também de entrega. Existem alguns tipos de hospedagem que você assina hoje em dia, como por exemplo a Stay Cloud, que eles oferecem algumas facilidades com relação a isso. Então, quando você assina, você tem o direito de pedir até 3 plugins premium e de graça. Então, você só pede para eles ativarem, eles vão lá no seu WordPress e ativam esse plugin, como por exemplo Elementor Pro e algumas outras coisas. Bom, mas basicamente eu venho aqui no WP Rocket, vou em configurações. E aí aqui nas configurações, o que eu vou fazer? Eu venho aqui no cache. Aqui, nessa parte do cache móvel, ela serve basicamente para dispositivos móveis. Mas você só vai ativar essa opção caso você tenha algum plugin específico para dispositivos móveis. Que seria basicamente o quê? Tablet, celular e coisas derivadas disso. Mas se você não tem um plugin ou alguma coisa específica para tablet, para celular, você não ativa. E também não ativa esse daqui de cache de usuário. Ele é basicamente quando você tem algo mais específico que vai aparecer só para um usuário dentro do seu WordPress. Caso seja o seu caso, daí você ativa aqui. Aqui dentro do otimizar arquivos, quais são as configurações que a gente vai utilizar? Vamos utilizar essa do minificar arquivos, nós ativamos isso daqui. Combinar os arquivos CSS é uma coisa que é perigosa. Pode ser que funcione, mas qual que é o perigo? Porque ele vai juntar esses arquivos CSS que você tem dentro do seu site e vai transformar tudo em uma coisa só. Porém, qual que é o ponto? Existem, às vezes, algumas configurações ou, às vezes, algumas delimitações que em um CSS funcionam de uma forma e em outro CSS vão funcionar de outra forma. E se você juntar essas duas coisas, pode dar conflito e aí, com esse conflito, o seu site inteiro não vai funcionar. Então, essa parte aqui nós não deixamos. Por que a gente usa esse minificar? Porque ele vai remover esses espaços em branco nos códigos e comentários. Ou seja, se você tem um código CSS e nesse código CSS tem uma aba fazendo um comentário ou vários espaços em branco, ele vai reduzir tudo isso. Ele vai tirar os comentários, já que para ele não vai fazer diferença. Você ainda vai conseguir ter a visualização disso, mas o WordPress em si é como se não contasse. Isso não entraria no cache, entendeu? O cache ele é basicamente a parte de armazenamento. É como se fosse a memória do seu servidor, do seu site, enfim. Quanto mais memória você tem, mais pesado fica. Quanto menos memória tem, mais leve fica. E no caso, ele remove esses espaços em branco para justamente ficar mais leve e ter mais espaço para outras coisas. Aqui, ó, no otimizar a entrega do CSS, ele vai deixar esse CSS mais rápido. Então, ele vai tirar tudo que estiver bloqueando a renderização. A renderização é a sua visualização dentro do site. É aquilo que você consegue visualizar. Então, se você não está conseguindo visualizar, às vezes você, clicando aqui no otimizar a entrega do CSS, pode resolver. Agora, tem outras coisas. O que você pode selecionar dentro daqui? Tem duas opções. Remover o CSS não utilizado, então ele vai tirar o CSS que você não utilizou e vai otimizar essa entrega, ou seja, vai deixá-la mais leve, ou você pode carregar esse CSS de uma forma assíncrona. Assíncrona é de outro tempo, então você vai carregar antes da pessoa entrar no site. Mas eu deixo melhor remover o CSS não utilizado, porque daí ele vai te otimizar ainda mais o site e vai tirar aquilo que você já de fato não está usando. Dito isso, essa parte aqui já foi. Agora na parte do JavaScript. Cuidado!
Nós podemos talvez deixar esse minificar o JavaScript ativo, porque ele serve basicamente como essa primeira opção aqui. Ele vai tirar os espaços em brancos, comentários, enfim, coisas desse tipo. O combinar arquivos de JavaScript é a mesma coisa que eu comentei com vocês sobre o CSS, então não é muito bom utilizar, porque pode dar conflito com outros. Arquivos de JavaScript, se você tiver, você pode deixar ele mais específico aqui, para excluir. E aqui no adiar carregamento e atrasar a execução do JavaScript. Se você tem algum efeito na sua página, por exemplo, um efeito de fadas, que é aqueles brilhinhos que ficam passando na tela, aquele glow, às vezes algum granulado, enfim, alguma coisa assim. Se você adicionar alguma dessas duas opções, ou seja uma ou seja outra, basicamente o que ele vai fazer? Ele só vai funcionar aquela interação depois que você mexer na página a primeira vez. Cuidado, por quê? Quando você adia o carregamento do JavaScript, quando você atrasa a execução do JavaScript, o que vai acontecer? Se for uma campanha de lançamento em que o pixel está rastreando aquela página e a pessoa clicou para acessar a página e não fez nenhuma ação, não vai contabilizar como uma métrica para a campanha. E isso pode interferir e muito na sua página. Por quê? Porque ela vai dar que o connect rate dela vai estar baixo quando na verdade ele está normal. Então o ponto é, se você está fazendo alguma campanha de tráfego pago com pixel rastreamento, enfim, alguma coisa assim, não utilize essas duas opções. Deixa sem utilizar. Eu vou deixar sem utilizar porque é melhor para esse fim. Então, ou seja, basicamente, se você tem uma campanha de tráfego ou se você precisa rastrear a atividade do usuário dentro da sua página, não ative nem o adiar o carregamento e nem o atrasar a execução do JavaScript, beleza? Porque isso vai tirar as linhas de código ou vai desativar as linhas de código até a pessoa ter uma ação que será basicamente mexer na página, enfim, fazer alguma coisa assim. Salva as alterações. E ele já vai salvar essa opção minha aqui. Ele vai esperar 80 segundos, né, até funcionar de fato. Aqui no Media, esse Lazy Load, basicamente o que ele funciona? Como que ele funciona? Ele vai funcionar da seguinte maneira. Ele só vai mostrar suas imagens, vídeos, iframes, GIFs e coisas assim, quando a pessoa estiver prestes a passar por aquela sessão. Se a pessoa não estiver prestes a passar por aquela sessão, ele não vai carregar. Por que isso é bom? Porque, por exemplo, quando você entra na primeira dobra, você vai estar carregando aquela primeira dobra. Se você está com o Lazy Load desativado, ele vai ir carregando, enquanto você está na primeira dobra, ele vai ir carregando todas as imagens do seu site. Isso pode ser prejudicial, porque ele pode pesar a sua visualização. Então, enquanto você está vendo aqui, às vezes pode estar travando, às vezes algum efeito que você colocou pode não sair tão bem. Se você habilitar para imagens e habilitar para iframes e vídeos, o que vai acontecer? Ele só vai aparecer a imagem, ou só vai carregar a imagem, conforme você vai passando. Então, quando você está prestes a passar por aquela dobra, ele ativa. Isso é bom porque ele diminui as requisições que o seu site vai fazer. Ele diminuindo essas requisições vai fazer com que o seu site fique mais leve, mais rápido e mais funcional. Então, deixa ele ativo. E aqui, se você quiser, você pode adicionar as dimensões de imagem faltando. Então, às vezes, se você tem alguma imagem que está muito curta, muito estreita, ele vai e adapta essas imagens. Então, eu deixo sempre ativo, apesar de que eu já coloco as imagens nas dimensões corretas. Então, eu salvo as alterações também. E aqui na parte do pré-carregar, o que a gente vai fazer? Vamos ativar o pré-carregamento. Vamos ativar o pré-carregamento de links. Por quê? Esse cache, quando a gente deixa isso daqui, ele vai basicamente salvar todos os URLs dentro de um banco de dados e aí ele vai detectar de forma automática quais são os sitemaps, ou seja, quais são os sites que você já tem listados nas suas URLs, digamos assim. E aí, basicamente, ele vai pré-carregar esse cache. Então, as informações mais importantes, elas já vão estar pré-carregadas. Por que isso é legal? Porque quando você faz isso, o seu site, ao invés dele ter que puxar tudo e inicializar, ele já vai ter iniciado e vai só puxar isso daqui de uma maneira mais rápida. Então, ao invés de iniciar todo o processo e rotacionar, ele já vai puxar desse daqui e já vai te mostrar tudo aquilo que já está pré-carregado. Então, ele vai ficar com as requisições mais rápidas. E a mesma coisa para links. Então, ele vai perceber uma velocidade maior quando você tiver que carregar uma página, quando você tiver que passar por cima de um link, porque o link já vai estar pré-carregado. Você não vai ter que puxar o link, fazer ele funcionar, ativar a requisição e tudo mais. Então, eu deixo já basicamente aqui. Essas URLs a pré-capturar, eu deixo sempre essas daqui, porque o fontes.google.com, ele vai pré-carregar essas fontes do Google, então todas as fontes do Google já vão estar pré-carregadas, e o DNS da Cloudflare, que é basicamente para acelerar o meu CDN, para, enfim, deixar mais rápido. Eu venho aqui no salvar alterações também. Basicamente, pessoal, essas outras coisas aqui você não necessariamente precisa saber porque não é algo que você vai utilizar agora.
Mas basicamente essas limpezas de post eu deixo dessa forma aqui ativa. Aqui comentários eu não tenho nenhum, então, enfim, não deixo nada. Mas essas partes aqui você pode ou deixar em limpeza automática ou não colocar. Eu não coloco. Agora uma coisa muito importante. Você pode integrar seu CDN aqui, de alguma outra forma. Você pode ver esse heartbeat. Eu deixo sempre no controlar aqui, porque caso tenha alguma queda no servidor, ele avisa você. Complementos. É para adicionar mais recursos, então são algumas opções extras, alguns plugins extras que você pode deixar ativo, enfim. E aqui embaixo temos as ferramentas. Nessas ferramentas é muito legal, porque você pode exportar as configurações. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, ó, baixar as configurações. Ele vai fazer o download daqui das minhas configurações, vocês podem ver que ele já fez o download aqui. E quando eu tiver em um site novo, o que eu posso fazer? Ao invés de vir e configurar cada coisa de novo, eu venho aqui no importar configurações, venho aqui nesse arquivo que ele gerou, clico nele e vou em abrir. Nisso, ele vai basicamente carregar todas as configurações que eu coloquei para o seu site novo. E aí é só você clicar em enviar e importar configurações. Beleza? Daí aqui tem algumas coisas de versão, enfim, a otimização de fontes do Google, lista de inclusão e exclusão, são coisas que não necessariamente você precisa fazer. Daí ele adiciona essa abazinha aqui, ó, do WP Rocket, você pode clicar em limpar e pré-carregar o cache. E é basicamente isso. Nessa parte do WP Rocket foi isso. Agora na parte do plugin do WebP Express, vamos vir aqui, ó. Você vai em Settings e quais são as configurações que você precisa fazer. Então, para acelerar o nosso tempo, eu não vou necessariamente explicar cada coisa, porque são muitas coisas complexas e você não necessariamente precisa de todas essas coisas. Mas eu vou só te explicar como é que funciona e o que você precisa deixar ativo. Basicamente, nessa primeira parte aqui, nessa primeira etapa, você vai deixar nessa configuração aqui. Você vem aqui, vai estar em, se eu não me engano, do Not Set ou no Set e você coloca no Custom. E aí você vai colocar esse códigozinho aqui. Eu vou deixar esse código na descrição dessa aula para você poder baixar, para você poder, enfim, utilizar, copiar e colar. Aqui embaixo, eu vou deixar somente essa opção aqui ligada. E no Conversion, eu venho aqui no WebP Encoding, deixo no Lossy, Fixed Quality e 100. Aqui no WebP Encoding eu deixo no Lossless e 100% Lossless. Por quê? Basicamente ele vai puxar o JPG e vai puxar o PNG. Quando eu tiver um JPG e um PNG, ele vai deixar em WebP Encoding, que seria basicamente a conversão para WebP, vai ser com perda de peso, e a qualidade para essa perda de peso vai ser uma qualidade fixa, ou seja, vai estar no 100 de qualidade, vai estar na qualidade máxima. Então, ele vai reduzir o peso e vai deixar a qualidade máxima. Aqui no Metadata, eu deixo no Metadata, deixo essas duas primeiras aqui em primeiro lugar, deixo o Convert on Upload ativado, e aqui no Alter HTML eu deixo nessas configurações. Eu deixo ele ativo aqui em cima e coloco esse Replace Image URL, beleza? Então aqui embaixo eu não preciso selecionar nada, daí eu só venho aqui em Save Settings, e aí para fazer com que ele converta as minhas imagens, o que eu vou fazer? Eu posso vir aqui e clicar em Bulk Convert. No meu caso, não tem nenhum arquivo que não esteja em WebP e que não esteja coberto por esse plugin, porque eu já fiz essas configurações, enfim. Mas o que você pode fazer? Você vem aqui em Bulk Convert, ele vai aparecer para você iniciar, você clica e inicia. Se você quiser, você pode deletar os arquivos convertidos e depois fazer de novo, mas enfim. Antes de você converter, você vai aqui e Save Settings. Por quê? Você vai salvar as configurações e vai deixar elas armazenadas. E aí depois você vem e faz o Bulk Converting. Beleza? Pessoal, é basicamente isso. É assim que a gente faz a configuração desses plugins. Eles são plugins muito importantes para a gente conseguir ter um site leve, ter um site responsivo. E você fazendo todas essas partes de otimização, de implementação, enfim, vai acelerar e muito mesmo os resultados que você vai ter. E além disso, o seu site vai ficar com uma nota boa. Essas notas boas são importantes para a experiência do usuário, para o relatório que você vai enviar para o seu cliente, para o desempenho das campanhas e também para você ter um resultado satisfatório. Porque quem não gosta de uma página rápida, né? Hoje em dia, se uma pessoa demorar mais de 1 segundo para acessar uma página, ela provavelmente já vai querer sair daquela página, enfim, você vai ter perdido o seu lead que às vezes você gastou e gastou muito para poder ter esse lead com você. Mas é basicamente isso. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Tamo junto, até a próxima e tchau!